aqui com o Gabriel Gaspar. Ele tem um canal no YouTube que se chama Acabou de Acabar. E ele também faz críticas pro Pipocando. Provavelmente Sim. você já deve conhecer ele. Não conhece nada. O nome do meu canal realmente se chama Acabou de Acabar. Essa pessoa vai, teu canal acabou, que pena. Não acabou. Não é o canal que acabou. Exatamente, ele existe e se chama Acabou de Acabar. Vai estar aqui na descrição. Na descrição, você usa o Google também, se você quiser. Depende, porque pode aparecer coisa de suicídio, né? É verdade. Bem, o que a gente vai fazer hoje? Nós iremos fazer um review crítica de Narcos, porque o pessoal aqui no canal já pediu pra caramba. E eu acho que o Gabriel é a melhor pessoa pra trazer aqui, porque a gente andou conversando sobre Narcos e a nossa cabeça bateu super bem, assim, a gente concordou em vários aspectos. E como ele já tá acostumado a fazer crítica também, Sim. é a pessoa perfeita. Pra ser A gente tá jogando confetes ali. A gente geralmente faz isso nos convidados. Estamos me aqui no sentindo, canal. mas não é pra tanto. O pessoal também no meu canal tinha pedido pra fazer Narcos, né? Olha aí, 2 em 1. Então eu falei, nem vou fazer porque eu vou fazer aqui com a Natália. Então já estou ocupando. Olha aí. Então, eu vou só explicar mais ou menos como que vai ser. Pode ter gente que ainda não assistiu. Então, a gente vai fazer uma parte, assim, de sinopse, personagem, que é bem tranquilo. Sim, não é nada que fica você de boa, não, sente. não tenha lido na internet. Acenda a sua lareira. Mas vai ter a parte de spoiler, que é mais a parte de review, crítica. Porque a gente vai se abranger um pouquinho mais pra poder explicar muitas Exatamente. coisas. Mas a gente vai chegar lá com calma. E outra coisa também importante. Narcos é vida real. É vida real. Então, se você já sabe o que aconteceu com o Pablo Escobar, tem muita surpresa por aí não, velho. Não tem muito spoiler, né? Tipo, exatamente. ai, O nossa, Zambilado, quando a história do Zambilado, ele morre no final. Spoiler, cara! Eu acho que isso já faz uma parte da sinopse também, porque é baseado em uma história real, é totalmente político, Sim. faz parte total da história da Colômbia. Vai contar um pouco sobre o surgimento dos primeiros impérios de narcotraficantes internacionais, né? Aqueles que começaram a vender, na verdade, drogas para os Estados Unidos de uma forma quase que industrial. Tanto que na história, pelo menos nessa primeira temporada, que inclusive é uma série do Netflix. Me patrocina, Netflix. Me patrocina! Ele conta a primeira temporada, que é justamente o envolvimento dos Estados Unidos com a Colômbia, porque vem agentes da CIA pra Colômbia pra justamente conseguir mapear esse tráfico deles, porque até então não tinha determinadas drogas nos Estados Unidos. Exatamente. Na verdade, a pessoa não sabia de onde poderia vir, assim, porque a quantidade de drogas tão grande, como assim, algum latino poderia conceber uma engenhoca, um mecanismo capaz de enganar os americanos? Estamos falando de milhões. De milhões. Década de 70. Década de 70. Exatamente. E milhões naquela época era tipo... E aí a gente vai abordar sobre esse início no Império de Drogas e na segunda pra ninguém sobre Pablo Escobar, grande cereja do bolo dessa primeira temporada. Mas Quero tem crer. outros personagens que tem destaque também na série, como por exemplo o nosso querido Oberyn, que na realidade ele é o Javier Penha, é um agente contratado da CIA, só que ele é da Colômbia, ele não fica nos Estados Unidos. Mas também tem o Steve Murphy, que ele é agente da CIA dos Estados Unidos, que foi pra Colômbia pra justamente investigar tudo. Isso é uma coisa interessante até porque, como a gente falou que é uma história real, se você reparar na própria trilha de abertura em si da série, aparece o próprio Steve Murphy, de verdade. Sim, a foto a fotinha dele, total, assim, tipo, no 1900, seu escritóriozinho, assim. tranquilo, 70, bigodão, aquela pegada. Ele é muito parecido com a ator também. Além disso, também outros personagens que são importantes. Claro que o Pablo Escobar, que é interpretado pelo Wagner Moura. Falando de Pablo Escobar, a gente não pode deixar de falar do Gustavo também, que é o braço direito do Pablo Escobar. Exatamente. Porque eu acho, sem spoiler, hein, galera? Essa segunda temporada vai ter muito a ver com um acontecimento X. Você sabe que braços direitos de grandes homens costumam ter grandes... Você imagina o que pode acontecer por aí. Além disso, já que a gente tá falando da parte dos traficantes, tem também o Horácio Carilho, que ele é o tenente mais honesto da Tenente Colômbia. honesto da Colômbia. À medida que a gente vai conhecendo mais sobre a Colômbia... Mas você conhece sobre o Mas Horácio você vê Carilho que também. talvez ele seja o único, sei lá, a esperança do... Se vocês estão, durante a série, vocês estão assistindo e vocês estão preocupados com o pessoal da CIA, acho que vocês deveriam se preocupar um pouquinho mais com o Horácio Carilho. cara, coitado. Porque Ele tá na Colômbia, né? eu acho que a gente pode falar um pouquinho dele, porque assim, logo na primeira cena, ele já aparece. Porque tem muito a ver também com a direção, que é feita pelo Padilha. Padilha. Padilha é sensacional, pra quem não sabe, ele fez o Tropa de Elite, ele foi o diretor do Tropa de Elite. E é muito legal que a gente vê muito dessa linguagem do Tropa de Elite também em Narcos. Narcos não é uma série brasileira. Sim. Narcos é uma série americana que contou com direção de brasileiros, Os principal brasileiros, brasileiro. aspas, o protagonista, Wagner Moura brasileiro. E sem falar da abertura também. Do nosso querido Los Hermanos. Los Hermanos. Tem
muito brasileiro envolvido nessa série, mas ela ainda é uma série americana. O mais interessante, tenho que falar dessa parte porque foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que a linguagem de Narcos é muito similar ao Tropa de Elite. Muito. E Tropa de Elite é um dos meus filmes brasileiros prediletos. Pode parecer até clichê falar isso, mas realmente é um dos meus filmes prediletos. A linguagem começa ele contando um caos, mostrando um caos ali da série, que só vai ser mostrado lá na frente, sabe? Exatamente, com narração em off. Com né? a narração em off, que é feito pelo Steve Murphy, que é o agente policial. principal. Como no Tropa de Elite também a história é contada da versão policial. E começa com essa narração em off, e abordando o tráfico do ponto de vista do policial, que é o cara que está começando a conhecer o local, digamos, desvendar. Assim como o espectador. Então já coloca o espectador de uma posição agradável, porque o espectador também está justamente com o policial tentando desvendar aquilo ali. Eu preciso falar que eu, particularmente, eu gosto muito disso, porque você já começa a série com muita emoção. Você fala assim, Sim. como assim? Não tá entendendo o que tá acontecendo, mas você vai desvendando aos pouquinhos. A série tem 10 episódios. E você, tipo, só vai entender isso, sei lá, pelo 9º, 8º episódio, sabe? Então, isso é muito sensacional, porque você sempre fica... Como que chegou nisso, sabe? Preciso saber. Padilha dirige, se eu não me engano, os 2 primeiros episódios e também é produtor executivo da série. Isso é muito importante falar, porque ele não é o diretor geral, ele direciona alguns episódios, não são todos. Exato. Mas você vê a linguagem dele, principalmente nesses você vê primeiros episódios. ele presencialmente em todos os episódios. Eu queria até levantar o nome de outro brasileiro também, que é outro diretor, que é o Fernando Coimbra. Eu falo isso porque eu fico bem animado até sobre esse cenário de direção brasileiro, até carioca às vezes. Ele dirigiu O Lobo Atrás da Porta, ano passado, com a Leandra Leal, que foi o filme que ganhou até o prêmio da crítica carioca, o melhor filme nacional, a melhor direção. Ele foi chamado pra dirigir alguns episódios de Narcos, do 7º em diante. E ele é espetacular. Não lembro qual episódio, no 7º ou 8º, tem um plano sequência que ele dirige. Muito foda. Tá ligado qual que é? A evasão na casa, bebezinho. É ele que dirige. É um plano de sequência espetacular, link de ação, que pouca gente esperava. Sim, é verdade. Na série. Até porque o Padilha ele não é conhecido muito por essa linguagem mais do plano de sequência ou de uso de metáfora visual. Ele não é muito famoso por isso. O Padilha, ele é um cara mais conhecido pelo thriller. Assim, ele consegue cativar, né, pelo protagonista com a narração em off. Ele vai conseguindo explicar o que tá acontecendo pra você e consegue te colocar do ponto de vista seja do policial ou do bandido. No caso do Tropa de Elite, do policial do Bop, que é um policial super mal visto aqui no Rio anteriormente por invadir o morro e fazer a atrocidade. E agora do ponto de vista do... o pessoal acha maravilhoso. E agora ele faz isso do ponto de vista do Pablo Escobar, assim, do ponto de vista do traficante, que também é super malquista, um cara malvado terrorista. É realmente um terrorista. Ele é um terrorista. Ele coloca você desse ponto de vista. E isso é muito perturbador, porque ele consegue comprar você. Ele consegue fazer você ver uma humanidade em alguém que até então você só demonizava. Você tocou num ponto interessante, porque você falou que o Pablo, ele era um terrorista. E é muito nítido, principalmente pra quem assiste a série. Aliás, até no Netflix tem uns documentários sobre o Pablo Escobar. Conforme você assiste Narcos, eles colocam lá pra você assistir em sequência. A partir desse momento do Pablo, aconteceram muitas coisas na história política da Colômbia. Falando sobre o Pablo Escobar, praticamente ele é um fenômeno, né? É um cara de origem humilde, bem humilde, assim, começou como vendedor ambulante, tá? Um cara que não tinha muito a perder, mas um cara com uma visão estratégica brilhante. Um excelente empreendedor, um excelente, digamos, general do ponto de vista estratégico. Tanto que no início eles defendem muito aquele negócio de o novo Robin Hood, dão esse enfoque. Essa ênfase. Até porque nessa época ele tinha uma pretensão política, até o Pablo Escobar, né? Exato. Tem até hoje time de futebol Milionários, que se não me engano foi criado pelo Escobar, muito financiado por ele. O Pablo Escobar teve grande influência política, inclusive no futebol, e em outras áreas, isso real, né? Na época ele tinha pretensões de chegar... Quase presidente. Exatamente, assim, quase realmente tinha aspiração... chega a ser bizarro, assim, chega a ser como se fosse no Brasil hoje em dia, Fernandinho Beiramar tentar ser um candidato à presidência. E realmente ter grandes intenções de votos nele. Isso já mostra um pouco como estava a política da Colômbia na época, né? Assim, ao ponto de ter um traficante com uma influência maior do que o próprio governo. Mas eu acho que é importante a gente falar também que ele até então não tinha o conhecimento de que ele era de fato um traficante. Sabia que ele tinha alguma coisa ali, criminal e tal, mas não necessariamente... De repente vendia uma coisa ou outra, produto legal, uma TV sem conta fiscal, sabe? Nada demais. Lavagem de dinheiro. Quem nunca? Realmente, assim, na época não tinha nada explícito que ligasse ele diretamente ao narcotráfico. Que ligasse diretamente. Mas indícios... Apesar dele ter, tipo, inúmeros laboratórios. Apesar de ter, tipo, uma empresa de táxi... Só pra justamente fazer a lavagem de dinheiro. Exatamente. Mas como ele ajudava muitas pessoas, as pessoas meio que faziam vista agora esqueciam isso, sabe? Sabe quando a economia tá bem? Mas isso é basicamente a política brasileira, né? Sabe quando a economia tá bem? Tá todo mundo feliz. Agora começa a faltar dinheiro. Aí o povo vai pra rua. Vai fazer o panelaço na Colômbia. O governo tava muito mal.
O Pablo Escobar, ele era a principal fonte econômica do país. Que é bizarro. Não, na época, pra você ter uma ideia, ó, imagina a quantidade de dinheiro que esse brother tinha. 80% da cocaína do mundo era dele. Bizarro. Na década de 80, 90. O Pablo Escobar é um fenômeno dessa época, porque ele é justamente um cara que ele veio do nada e não tinha nada a perder realmente desde o início, né? É muito fácil você ter um conhecimento político, ter um conhecimento estratégico em um ponto da sua vida, que você já é um empresário, uma coisa assim, e você ter um patrimônio, ter coisa a perder antes de entrar de cabeça nessa sujeira, como ele entrava, que ser um cara como ele, que já tinha essa visão, tinha um país totalmente despreparado, tinha um exército totalmente despreparado, e você conseguir ser o grande empresário desse país e você ter por trás o governo, aspas, não necessariamente apoiando, mas fazendo um pouco de vista grossa quanto a isso, porque você é a grande economia daquele país, e você conseguindo apoio do seu governo, de um país que não é nem um país tão pequeno assim da América Latina, como um narcotraficante, sem as regras, sem limitações de um país de soberania. Eu acho que esse é um ponto interessante de falar, até dar alguns spoilers da série, a partir daqui provavelmente vão ter spoilers pra gente conseguir explicar melhor. É muito interessante você assistir a série, você pensar que o cara tem uma prisão. Quando ele é preso, Pela catedral. ele pede que ele tenha a própria prisão dele, que ele só vai se entregar se ele tiver a própria prisão. Você tá assistindo a série, você tá ok, sabe? Depois você começa a pensar, tipo, cara, isso realmente aconteceu. É bizarro, sabe? Porque ele tinha um poder político absurdo, sabe? O cara fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, chama o presidente do país aí, vamos reunir com ele, tete a tete. Me dá uma prisão que... A gente vai chegar num acordo aí, tranquilo. O que seja de bom pra nós dois? Tem essas terras aqui que eu gosto, sempre passei minha infância nela, né? As montanhas bonitas. Uma montanha bonita, eu quero observar ela todos os dias. Já que é pra eu ser preso... E já que, assim, realmente vai ficar mal pra você, como presidente da Colômbia, não ter conseguido me prender até hoje, né? Pros Estados Unidos, depois eu... É quase um prenda-me se for capaz. É, assim, eu gosto da Colômbia, eu quero ficar aqui, sabe? Eu gosto daqui. Isso, sabe? inclusive, é uma coisa muito importante pra falar de Pablo Escobar, porque ele diz que ele prefere morrer na Colômbia do que em qualquer outro lugar. Tem uma parte da série que eles falam sobre o extravio, os traficantes, porque os Estados Unidos simplesmente não queria, porque tava fazendo muito mal pra população. Eles falaram, olha, quem tiver envolvido nisso vai ser condenado aqui nos Estados Unidos. Ele falou assim, ó, eu prefiro 1000 vezes morrer aqui na Colômbia do que ser preso nos Estados Unidos. Ou até viver rico em outro. Justamente porque a prisão era realmente uma prisão. Exato. E na Colômbia ele tinha a oportunidade de ter a própria prisão dele, que era, tipo, cheia de bebida. Com a família, morando junto. Arma, com a família, podendo visitar, tendo prostituta visitando também. Lagosta, uísque, nossa. Quem não quer uma vida assim, né? Os seguranças pessoais dele fazendo a segurança da prisão. E o exército e a polícia colombiana não podiam chegar no raio de 3 ou 10 quilômetros da prisão. Eu acho que, de modo geral, a série ela é muito boa e ela te envolve de uma maneira justamente por ela ser de fatos reais, sabe? Isso realmente aconteceu. Até o final dessa primeira temporada, você não sabe muito o que vai acontecer, porque deixa muito em aberto. Tipo, o Pablo simplesmente conseguiu fugir da prisão dele, porque, óbvio, se a prisão era dele, ele tinha uma rota de fuga. Você pensa muito... durante o último episódio, a frase que ele fala, prefiro morrer na Colômbia do que ser preso nos Estados Unidos. E você fica pensando, cara, a segunda temporada vai ser caça a Pablo Escobar. Porque ele já tinha feito um acordo com o governo de, eu vou ter minha prisão e tal, eu vou ficar quieto aqui na minha, só que na realidade ele não fica quieto. Mas daí ele foge. E daí você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Um ponto muito interessante é ver o crescimento da personalidade do Steve Murphy. Quase o nosso ponto de vista de espectador. Sim, e ele fica totalmente nos últimos capítulos, não diria psicopata, mas ele fica totalmente frio. Ele fica imerso naquele universo. Exato, então eu acredito que nessa segunda temporada, por exemplo, ele vai ficar completamente insano, sabe? E vão acontecer coisas, sabe aquelas coisas que sempre falam que o policial encoberta o outro e sei lá o que mais. E ele é apresentado pra gente no início como um cara super correto, super ético. Super bonzinho, exatamente. Fica bolado porque o gato morreu. Exatamente. E a partir daí a gente vai vendo ele sendo afetado pelo meio, né? Todo mundo sofre influência do seu meio. Eu acho que o ponto principal é quando ele pega pra mulher dele, ele é sequestrado. Aí quando ele volta de fato pra mulher dele, ela fala assim, eu quero ir pra casa. Aí ele fala, isso aqui é a nossa casa, sabe? Então você vê que ele tá numa frieza tão absurda, tipo, eu vou morrer pra fazer isso, e aqui é minha casa, se conforma, entendeu? Então é muito legal ver essa crescente do personagem. E ainda mais também ver o Oberyn, que é o Javier Peña na série, no caso, mas não dá pra olhar pra ele e não pensar no Oberyn, ver a traição dele. Porque até então, ele não sabe que ele de fato foi traído pelo parceiro dele. Essa segunda temporada, eu acho que ela vai ser muito mais intensa. Essa
primeira foi muito mais explicativa. Isso é uma coisa bem interessante também, que a série também segue um pouco desse caráter quase documentário. Ao mesmo tempo que ela vai narrando e mostrando as coisas do ponto de vista assinado, e também vai mostrando, às vezes, vídeos e fotos reais do Pablo Escobar. Isso é assustador, na verdade. A cultura já começa sendo muito verídica dos fatos reais, sabe? Se você não consegue identificar o que de fato aconteceu e o que é da série... Não consegue separar as duas coisas. Você vai vendo o Pablo Escobar como o Wagner Moura, você vai até ficando cativado por ele, porque é o Wagner Moura, pô. O Wagner Moura, pô. Eu acho que é importante você falou isso de, pô, é o Wagner Moura e tal, que nos leva a outro ponto de, por exemplo, a crítica que fizeram sobre o sotaque do Wagner Moura. Eu li uma matéria que ele disse que ficou, eu acredito que uns 2 meses antes de começar a gravar de fato a série, ele simplesmente deixou a família dele, foi morar na Colômbia pra justamente conseguir pegar um pouco desse sotaque e também da convivência, de como que eles vivem, de como que é de fato ser um cidadão colombiano. Quando surgiu essa crítica, é realmente muito triste, porque assim, óbvio que as pessoas elas estão muito mais aptas a criticar um brasileiro que um americano. Se fosse americano um ator faz americano. sotaque brasileiro. Já viu um americano falando português decentemente? Pois é, tipo, não existe isso. Independente se ele manda super bem no espanhol ou não, fez parte do contexto do personagem. Porque o Pablo, por mais que ele passe por momentos muito intensos, ele tem uma tranquilidade incrível. Então, tipo, não adianta ele ficar assim, falando muito o espanhol todo, tipo, enrolado, que ninguém entende. Isso mostra que ele tem controle da situação. Tá calmo, ele fala. Aí quando parece o Pablo Escobar, devagarinho falando, eu vou matar tu papá, eu vou matar tu mamã. Tá preocupado, você tá falando mamã. Pô, é assustador só o jeito que ele fala isso. Eu acho que importa muito mais como ele tá passando aquilo do que se ele que de o sotaque fato dele, tá seu sotaque. falando. Mas de modo geral, o que você acha? Você recomendaria Cara, Narcos? Recomendo absurdamente a série Narcos. Que nota você daria pra Narcos? Considero uma série nota 9, até porque a gente tá na primeira temporada, a gente não sabe como vai... Não dá pra dar uma nota geral, sabe, final. sobre a série. Eu vi séries que começaram muito bem e terminaram mal. Por enquanto, é um 9 extremamente positivo e recomendo demais. Não só do ponto de vista dramático, como eu falei, o Padilha não é muito conhecido por suas metáforas visuais, nada tipo assim. Ele não é um diretor metafórico, não é um diretor... talvez que entre pro grande hall da crítica internacional. É um diretor de grande alcance popular, cara. E se você não gostar ainda assim do ponto de vista dramático, como eu falei, tem aspas do ponto de vista documental. Você aprende muito sobre a história do Pablo Escobar, sobre a história da Colômbia, sobre a história até do tráfico de hoje em dia. Né? Você não tá vendo uma história bobinha que só vai te entreter. Você também tá ganhando cultura nisso aí, cara. Tá ganhando mesmo. Então fica o convite pra você pesquisar mais sobre. Deixa aqui nos comentários se você acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa, o que você acha sobre a série. Desculpa se você tomou algum spoiler, mas a gente avisou desde o começo como que seria. E também não deixa de conhecer o canal do Gabriel. E também as críticas do Pipocando, vai estar tudo aqui na descrição. E óbvio, não esquece de dar o seu gostei aqui nesse vídeo, mesmo se você não tenha concordado com 100% do que a gente tenha falado. Verdade. A gente falou muita loucura. A gente foi muito longe. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever também. Então é isso, tem vídeo toda semana. Até semana que vem e...